O pastor Simon falou uma coisa que faz parte da minha oração diária. Senhor, muda a história da minha vida. Continue mudando a minha história. Que o Senhor venha mudar a tua história nessa noite também, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com você dos versículos 6 ao 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 6 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. E quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Louvado seja Deus pela sua palavra, e todos nós dizemos amém. Essa primeira carta de Pedro, ela é escrita, ela é dirigida para a igreja da Ásia Menor, para os nossos irmãos, irmãs, os cristãos daquela época, que atualmente Ásia Menor hoje é chamada de Turquia, mas eles estavam passando por uma situação muito difícil, eles estavam sendo perseguidos. Alguns já estavam sendo presos, outros já estavam sendo torturados, outros já estavam sendo até mortos. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, então ele vai escrever uma carta para as igrejas da Ásia Menor. E ele vai dizer o seguinte, para levantar o ânimo daqueles nossos irmãos. Ele diz o seguinte, que por maiores e mais difíceis que seja o sofrimento que vocês estejam vivendo, por maiores e difíceis sejam as aflições, as perseguições que vocês estão passando, lembre-se de uma coisa, que vocês estão vivendo algo que é no tempo presente. E isso vai ser breve e passageiro. Isso vai passar rápido. Fiquem em paz. Porque Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele já preparou um lugar na eternidade para todos nós junto com Ele. Há algo muito maior lá na frente esperando por nós. Então, esse momento que você está vivendo, ele é momentâneo. Ele tem um começo, mas ele tem um fim. Mas há algo muito maior do que isso, a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo no verso 6, que nós até lemos, ele diz o seguinte, olha, nós podemos ficar até firmes na fé, e temos que ficar firmes na fé, porque quando a gente fica firme na fé, a gente glorifica o nome do Senhor, a gente louva o nome do Senhor, a gente honra Jesus Cristo revelado em nossas vidas. Só que Pedro, ele não para por aí, ele vai dizer algumas verdades também para esses irmãos que estão passando por uma luta, por um sofrimento, ele vai dizer também outras razões que fazem parte para a gente poder enfrentar, fazem parte para que a gente continue mantendo firme a nossa fé. E é sobre essas outras razões que eu queria compartilhar com você nessa noite, que são verdades para nós e que devemos colocar ela na nossa vida prática, para assim enfrentarmos as adversidades da vida, no entanto, mantendo a nossa fé inabalável. A primeira razão que eu vejo é que, no versículo 8 diz assim, no comecinho dela, ao qual, não havendo visto, há mais.
A primeira razão que Pedro está trazendo para o nosso coração e para o coração daqueles nossos irmãos lá da Ásia Menor, ele está dizendo o seguinte: o amor que temos por Jesus. A gente não viu Jesus, mas Jesus se faz presente aqui. Quem crê, diga amém. Nós não estamos tocando em Jesus, mas quem crê que o Espírito dele se faz presente aqui, diga amém. Então, mesmo a gente não vendo ele, a gente pode declarar: a gente ama Jesus. A gente é apaixonado por Jesus, porque o amor por Jesus, ele nos impulsiona a manter a nossa fé firme nas adversidades da vida. É uma das primeiras coisas que eu e você temos que trazer isso ao nosso coração, o amor que temos pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós fôssemos resumir essa primeira razão que Pedro está dizendo, ele poderia estar declarando as seguintes palavras para nós nessa noite, falando conosco aqui com a igreja. Ele poderia estar dizendo assim para a gente: servos de Jesus Cristo, vocês que querem motivo para se manterem firmes na fé, mesmo no meio das lutas e das angústias da vida, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para dentro do seu coração e vejam o tanto que vocês amam a Jesus. Quanto que você ama Jesus? Qual é o tamanho desse amor? Eu trago um exemplo em Atos, capítulo 16, eu vejo ali Paulo e Silas, na cidade de Filipos. Paulo, por intermédio dele, né, pela presença do Espírito Santo na vida dele, ele expulsa o demônio de uma moça, que ela era adivinhadora. Ela tinha um demônio, e ela é liberta. Mas ela era escrava dos comerciantes da época ali da cidade. E eles então pegam Paulo e Silas e levam para um tribunal. Lá eles são julgados. Lá eles são açoitados. Lá eles são colocados dentro de uma prisão. E chega por perto da meia-noite, acontece uma coisa extraordinária naquele lugar. Eu preciso dizer uma coisa para você. Às vezes eu fico pensando nessa situação que aconteceu com Paulo e Silas. Eu me lembro de uma situação que eu estava questionando a Deus. E eu fiquei questionando Deus, no sentido assim, mais humilde que eu seja, por mais pequenininho que eu seja, eu estava dizendo: Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. Por que o Senhor permitiu deles passarem isso? Por que o Senhor permitiu que as mãos de Paulo e Silas ficassem ali presas no madeiro? Por que o Senhor permitiu que Paulo e Silas fossem açoitados? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso sou eu pensando comigo e falando com Deus. Mas quando eu vejo essa cena, Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles vão orar e vão cantar louvores a Deus. A única resposta que a gente pode encontrar aqui é que Paulo e Silas eram apaixonados por Jesus. O amor por Jesus faz a gente lembrar o que ele já fez por nós. Penso eu comigo que quando Paulo e Silas estão ali levantando um culto naquela prisão à meia-noite, Paulo estava pensando assim: eu me lembro aquela passagem que aconteceu comigo em Atos 9, eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que ele transformou a minha vida. Eu me lembro que ele mudou meu coração peludo e me deu um coração de carne. Agora sim eu posso dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Agora sim eu posso dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Palavras que vinham para declarar o amor e a paixão que ele tem por Jesus. A tal ponto que os açoites que eles levaram, a tal ponto que a prisão onde eles se encontravam era tão pequena diante da grandeza daquilo que Jesus já tinha feito e estava fazendo na vida e através da vida deles. Eu não sei que nós moramos nesse mundo do século 21, nesse período chamado pós-modernidade. Eu não sei às vezes, se a gente consegue entender o que é isso. Eu não sei, eu acho que a gente não consegue entender, vendo uma cena tão sobrenatural, tão extraordinária. Mas uma coisa é certa: o que moveram esses homens a levantar um culto naquela prisão, naquela noite, foi o amor que eles tinham por Jesus Cristo. Amor por Jesus. É uma das razões que a gente precisa ter para que a gente se mantenha firme na nossa fé. Continuando no versículo 8, ele vai dizer uma segunda razão para nós. Ele vai dizer o seguinte: no qual, não o vendo agora, mas
crendo. A segunda razão que Pedro está querendo ensinar para aquela igreja da Ásia Menor e está trazendo essa revelação para os nossos corações é que a nossa confiança deve estar nele. A nossa confiança está no Senhor Jesus. Mas eu preciso lembrar você de um detalhe. Todos os dias a nossa confiança ela é questionada, seja pelo mundo, seja pelo diabo e seja pela própria nossa consciência que está aqui dentro, chamado que eu chamo ele de velho homem, ou da velha mulher, se você for mulher. Ele fica questionando a nossa confiança em Deus. E a confiança em Deus, ela está ligada em 3 áreas, que elas são específicas para a nossa vida e fazem parte da nossa vida, e elas estão interligadas uma com a outra. A primeira coisa em relação à confiança em Deus é: Deus me ama. É o amor que Ele tem por mim e pela tua vida. E tem situações na nossa vida que nós questionamos a Deus e dizendo o seguinte: Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Porque se o Senhor me amasse, eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo. Pode ser que você não falou isso em oração, mas deve ter pensado, deve ter sentido alguma vez na sua vida. Eu já tive esses momentos na minha vida, de questionar Jesus nesse aspecto. Senhor, até quando vou suportar isso? Até quando vai essa luta? Até quando vai esse aperto no meu, no coração da minha família? Até quando? Eu trago o exemplo que acontece com Marta e Maria. O irmão dela, Lázaro, está doente. E elas enviam um mensageiro para chamar Jesus Cristo para vir fazer uma visita e para curá-lo. Porque elas sabiam quem era Jesus. Elas sabiam quem era o Mestre. O mensageiro vai de encontro a Jesus. Jesus está com seus discípulos. O mensageiro passa a mensagem para ele. O mensageiro retorna, mas Jesus não vem com ele. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. Lenço, Lázaro já morreu. No 4º dia, Jesus vai visitar a família de Lázaro. E quando ele chega para conversar com elas, as duas falam a mesma coisa. As duas vão falar a mesma coisa. Oh, Senhor, nós mandamos um mensageiro para chamar o Senhor enquanto ele estava doente. Eu sei que o Senhor estava curando vidas lá. Eu sei que o Senhor estava salvando pessoas lá. Eu sei que o Senhor estava libertando as pessoas dos demônios. Eu sei, a gente crê nisso. Eu sei que o Senhor estava fazendo sinais e prodígios. Eu sei, porque nós sabemos quem é o Senhor. Mas o Senhor não estava aqui. Essa frase, essas palavras, esse choro de Marta e Maria para Jesus, é uma dúvida em relação ao amor que ele tinha por eles. Eu me lembro que eu passei uma angústia muito grande há alguns anos atrás no meu coração, e eu questionei o amor de Deus, porque a nossa confiança ela é questionada. E a primeira coisa é o amor de Cristo. E eu fiz essas perguntas para ele: Senhor, como é que vai ser? Até quando? Eu não estou aguentando mais. Meu coração está aflito. A tristeza já tomou conta aqui dentro da minha alma e vai continuar desse jeito. O Senhor não está olhando para mim? Parece que o Senhor não ouve mais a minha oração. Será que a minha oração não passa mais desse teto aqui de casa, da igreja, o que seja? Até quando o Senhor vai ser assim? Eu me lembro que o Espírito Santo me visitou naquele dia. E quando ele me visitou, ele fez uma afirmação para mim. Aliás, ele me deu uma direção. E ele falou no meu coração, dizendo assim: olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque ali você vai ver o tanto que eu te amo. Você está com dúvida se Jesus te ama? Olha para a cruz. Vamos olhar para a cruz. Porque o próprio Jesus está dizendo o seguinte para nós nessa noite: crê em Deus, crê em mim. Então não deixe que seu coração fique inquieto. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim. E não deixe o seu coração ficar inquieto. Não se turbe o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, olhemos para a cruz. É lá que ele prova o maior amor que o universo nunca viu e nunca verá. A maior prova de amor que alguém já demonstrou para todo o universo. Olha para a cruz. A terceira razão que eu olho e vejo
A terceira razão que eu olho... terceira não, antes disso. Eu falei para você que a segunda razão é confiar, crer em Jesus. E a confiança, ela é questionada. A primeira delas é o amor de Cristo. A segunda delas é o poder de Deus. Tem momentos que a nossa fé se torna mais razão do que fé. Você ouve determinada situação, eu acho que não vai dar certo, não. Mas por quê? Por causa disso, por causa daquilo, porque a lei não permite, a lei não faz isso, a lei não dá certo. E a gente vai colocando obstáculos, a gente vai colocando o carro na frente dos bois. Nós mesmos fazemos isso pela nossa razão, ou às vezes pela nossa emoção. Eu me lembro que uma certa ocasião nós falamos com uma irmã e falamos assim, minha irmã, eu vejo que a irmã é convertida, está caminhando aqui com a gente, e o seu marido? Pastor, aquilo é difícil. Falamos, vamos fazer uma visita lá para a gente conhecê-lo, ter uma oportunidade da gente falar do amor de Cristo para ele e tudo. Pastor, nem Jesus consegue. Você imagina um negócio desse? Ela colocou por descrédito todo o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, olha para a tua vida. Você foi movido pelo poder de Deus na transformação que Ele vem fazendo, já fez e vem fazendo na tua vida. É o poder de Deus. E se ainda você tem dúvida sobre o poder de Deus, traz à memória aquilo que te dá esperança. Olha um pouquinho para trás dos milagres que Deus já fez na tua vida, na tua casa e na tua família. Olha um pouquinho para trás, quando você veio para cá, para a América, independente se veio de avião, veio de rio, não importa. Olha um pouquinho para trás. Se lembra um pouquinho como que era no Brasil e como que é hoje aqui. Se lembra? Traz a memória. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos trazer a memória para ver o poder de Deus. E Ele faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Quem crê, diga glória a Deus. Ele continua sendo. A terceira área da confiança se chama sabedoria de Deus. Veja só, Jesus me ama. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eu creio no poder de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas por que o Senhor está demorando tanto? Onde é que fica a sabedoria de Deus uma hora dessa? Senhor, será que não é agora que o Senhor tinha que fazer o milagre? Será que não tinha que ser nesse momento? Será que não tinha que fazer desse jeito que é o melhor? E às vezes a gente tenta ajudar Deus, como que Deus tem que fazer o milagre. E a gente coloca em segundo plano a sabedoria de Deus. E eu trago novamente a história de Marta e Maria. Depois que elas choraram, depois que elas falaram, depois que elas desabafaram, Jesus também chorou. Mas Jesus falou uma coisa para elas. Se credes, verás a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, guarda isso no teu coração. Deus nunca chega atrasado. A bênção do Senhor que você está esperando não está atrasada. E nem vai ser adiantada, vai chegar no dia certo, na hora certa, do jeito certo, como Ele quer, porque a sabedoria é dEle. E às vezes a nossa confiança esbarra nisso daí. A terceira razão que eu vejo, que a gente encontra aqui, eu consigo ver a partir do versículo 10 até o 12, já estamos indo para o final, que diz o seguinte: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, e anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Verso 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que esse texto está falando da terceira razão? Ele está dizendo o seguinte, Pedro, para a igreja. Os profetas e os anjos eram doidos para receber a presença do Espírito Santo. Vocês receberam
o Espírito Santo. Os profetas anunciaram e não receberam, mas vocês receberam a presença do Espírito Santo. Para manter firme a nossa fé, eu preciso ter a presença do Espírito Santo. Mesmo que a angústia, mesmo que a dor, mesmo que a luta está afligindo a nossa alma, o nosso coração, uma coisa é certa, e eu tomo essa promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas, que é a palavra dele, e ele declara, e essa palavra é declarada da seguinte maneira, que o Espírito Santo, ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você já teve momentos assim que você vai orar e você não consegue nem falar, só chorar. Aquele momento o Espírito Santo está intercedendo por você, junto a Deus, através de gemidos inexprimíveis. Aqueles momentos que você está tão angustiado, o coração está tão apertado, e você fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Naquele momento, o Espírito Santo está intercedendo por você, através de gemidos inexprimíveis. Essa é a terceira razão que o apóstolo Pedro está declarando para a igreja. A primeira, ame o Senhor. A segunda, confia em Deus, confia em Jesus. A terceira, vocês já têm a presença do Espírito Santo, ele intercede por vocês. Mantenham firme a fé de vocês. Independente das lutas, queridos, das dúvidas que podem surgir na nossa caminhada de fé. Independente das dificuldades que continuem, e às vezes a gente tem vontade de querer desistir. O amor de Deus não nos desampara, o poder de Deus não nos desampara, a sabedoria de Deus não nos desampara, o Espírito Santo de Deus continua gemendo através da intercessão, através de gemidos inexprimíveis pela tua vida e pela minha vida, para a glória, louvor e honra do nosso Deus. Por isso que eu não posso deixar minha fé e se esfriar, porque o próprio Deus, na sua palavra, nos dá tantos recursos para que a gente possa ver e dizer, Senhor, eu não posso desistir, Senhor, eu não posso abaixar minha cabeça, eu tenho que continuar firme, eu tenho que continuar olhando para o Senhor, eu sei que a resposta vem do Senhor. Algumas pessoas podem dizer isso, algumas pessoas podem dizer aquilo, mas a resposta vem de Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, andar com Deus é que nem andar de avião. Vou trazer uma ilustração para você entender. Muitos aqui já voaram de avião. Eu creio que alguns também já fizeram alguns voos que o avião pegou neblina, tanto para subir como para descer. E quando você pega neblina, e o pastor Simon sabe melhor disso, porque trabalha na companhia aérea. E quando você pega uma neblina que é à noite e o avião vai aterrissar, você está na janelinha olhando, não está vendo nada, nem as luzes da cidade você está vendo. Mas o piloto entra em contato com a torre, e a torre está falando com o piloto. E aí o radar está mostrando, olha, você tem que fazer isso. E aí a torre já dizendo, olha, você faz isso, faz aquilo, as coordenadas são essas. E eles vão fazendo as coordenadas. E o avião está descendo. E você está lá segurado, na cadeira, no cinto de segurança, com medo. Como que vai ser? Ainda mais se for marinha de primeira viagem. E, de repente, quando o avião está descendo, o piloto vê a pista iluminada. Queridos, se o piloto confia no cara lá da torre, como que é o cara da torre, pastor, que fala? Controlador. Se o piloto do avião confia no controlador, confia nos computadores, que ali confia no radar, imagina que essas coisas que são perecíveis, coisas que podem errar, o computador pode quebrar na hora, o radar pode dar um pane ali na hora, o controlador também pode errar. Mesmo assim, o piloto confia. Imagina a gente sentado dentro do avião, só que Jesus pilotando esse avião. É bom demais, fala a verdade. Mesmo na escuridão da caminhada, com Jesus, a gente caminha seguro.